Nós temos um boiadeiro que escreveu a Bíblia e ele vai fazer um elogio para as mulheres da cidade. Amós, né? Se eu não me engano, no capítulo 4, ele coloca lá: ó vacas de Baçã. Ele chama as mulheres de vaca, mas ele está elogiando, porque as vacas de Baçã eram as vacas mais bonitas, vistosas, leiteiras, né? Então, gente, pelo amor de Deus, eu fico impressionado, me desculpem esse desabafo aqui, eu fico impressionado, gente, impressionado com os cristãos de hoje, que a qualquer movimento de vídeo no YouTube muda a opinião. Pelo amor de Deus. Gente, conhecimento gera responsabilidade. Vocês vão ser julgados com o maior rigor depois dessa palestra, viu? Vamos lá, pessoal. Atos capítulo 14. Versículo 8 diz assim, ó. Atos 14, a partir do versículo 8. Em Listra, encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar, Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. E ele deu um salto e começou a andar. Vendo que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que nós já vivenciamos aqui, meu Deus, por todo esse tempo que a gente tem refletido na Tua palavra, que a gente tem refletido aqui em temas distintos, meu Deus, mas igualmente importantes, e oramos para que o Senhor nos abençoe mais esse momento em que estaremos falando sobre a interpretação da Escritura Sagrada. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos ajude aqui, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entendermos esses conteúdos. Apesar de nós mesmos, nós oramos confiados nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Você pode tomar assento. Bom, gente, a proposta aqui agora, então, é nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema, hermenêutica bíblica, tá? Cada um de vocês vai ter que pegar um texto difícil e fazer uma interpretação desse texto aqui à frente. Amém? Entendeu? Vocês já vão escolhendo o texto aí, que daqui a pouco o meu dedo vai ser usado para apontar quem vai vir aqui, entendeu? Você desviou aí, ficou no irmão lá de polo listrado lá. Tá. Aí eu vou ter que chamar para vir aqui para dar a explicação do texto. Mas enfim, gente, eu brinquei mais cedo que é a matéria do pastor Hermes, né? Porque hermenêutica, né? Hermenêutica tem alguma ligação mesmo, de fato, com Hermes, né? Aqui nós fizemos a leitura de um texto. É óbvio que é um texto que está no contexto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? De um feito extraordinário que Deus fez através de Paulo, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto aqui nem é o milagre em si, né? E a história da viagem missionária em si, que é muito legal, né? O que Deus fez por meio deles, a gente tem que glorificar Deus por conta disso. Mas eu só queria chamar a atenção nesse texto aqui, pela maneira como Barnabé e Paulo foram chamados pelos habitantes de Listra, né? Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo foi chamado de Hermes. Paulo foi chamado de Hermes. Por que Paulo foi chamado de Hermes? Por que ele foi chamado de Hermes? O texto diz, o texto fala para a gente. O texto explica a razão. Qual
por que chamaram Paulo de Hermes e Barnabé de Zeus? No panteão grego, qual é maior, Zeus ou Hermes? Zeus, né? Zeus. O Barnabé, de fato, era o líder da viagem missionária. Você pode perceber que na hora que o Espírito Santo pede para separar, é para separar Barnabé e Saulo, né? Barnabé sempre tem o nome dele na frente. É com o passar do tempo que muda, né? Passa a ser Paulo. Mas Barnabé foi chamado de Zeus, né? O pessoal achou que ele era o chefe. E que Paulo era o porta-voz dele. Paulo era quem decodificava, Paulo era quem interpretava a mensagem dele para as pessoas. Então o texto fala que eles chamaram Paulo de Hermes, porque era Paulo que falava. Era Paulo quem trazia a mensagem, né? Bom, hermenêutica, né, tem a ver com isso, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação, né, da Escritura Sagrada. Eu vi um pastor falando uma vez que ele não gosta essas matérias que tem nome de Deus grego, não, né? Então a hermenêutica, o apologética, enfim, ele foi citando assim, dizendo, tudo isso aqui é pagão, né? Não tem que... Mas enfim, gente, na verdade o nome é hermenêutica, mas é a ciência da interpretação da Escritura Sagrada. Eu coloquei hermenêutica bíblica, porque a hermenêutica não é uma ciência usada apenas no que diz respeito à interpretação da Bíblia, né? Então tem hermenêutica jurídica também, né, para quem atua na área do direito, tem hermenêutica em outras áreas, porque a hermenêutica é a ciência da interpretação. E nós usamos para interpretar a Bíblia, para interpretar a Escritura Sagrada. Então, o nosso interesse aqui é pensar especificamente na questão da hermenêutica bíblica, na interpretação da Bíblia Sagrada, tá? Bom, não sei se você já ouviu essa frase, eu não preciso estudar regras para interpretar a Bíblia e entendê-la, e muito menos para pregá-la. Eu tenho o Espírito Santo e isso me basta. Como eu disse, vocês estão admirados porque, na verdade, essa não é uma frase comum aqui, né? Essa é uma frase comum mais lá para o meu lado de São Paulo, de Campinas, né? O Piauí, né? Eu descobri que no Piauí o pessoal é terrível lá, né? Hoje eu descobri que no Piauí, entendeu? Mas aqui não, então eu não preciso de estudar. Infelizmente, muita gente acha que as regras para interpretar a Bíblia são completamente desnecessárias, né? É falacioso o argumento anterior, porque o próprio Pedro diz que, lendo as cartas de Paulo, ele escreveu algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. Então, o próprio Pedro dizendo que o que Paulo escreveu é difícil de entender, e que tem muita gente interpretando errado o que Paulo escreveu. Então veja que esse negócio de interpretar errado a Escritura Sagrada não é coisa nova, né? E esse texto já apresenta para a gente aí um indicativo no sentido de que é importante sim pensar em maneiras apropriadas de interpretar a Escritura Sagrada. Não é simplesmente ler e falar o que você acha, falar o que dá no coração, né? Tem muita gente que está lendo as cartas de Paulo, estão interpretando de maneira errada. E o Pedro, na continuação, fala que, assim como faz com as demais escrituras, né, torcendo para a sua própria condenação. É meio sério, dependendo o erro do texto que você está interpretando. Então, existem textos da Bíblia que são difíceis de entender. Pedro falou de Paulo, mas ele não fica muito longe também não, viu? Ele também escreveu algumas coisinhas bem difíceis de entender, né? Como, por exemplo, quando ele diz que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão, nos quais do outro tempo eram rebeldes, a época que Noé a arca estava sendo construída, na época de Noé. Então, assim, ele também falou aqui ele também escreveu coisas difíceis, né? Puxa vida, saiu diferente ali, né? Era para ter uma palavra em grego aqui, mas só saiu agora os caracteres. Acho que não tem a fonte no computador, né? Aí trocou aqui. Mas é opa, como é que faz para voltar? É aqui. Eu acho que é o verbo torcer, né? Torcer que aparece nesse texto de Pedro. Tem o sentido de dar falso sentido ou distorcer. Então, infelizmente, muita gente faz isso. Torce os textos bíblicos. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra. Então, manejar bem a palavra é um desafio que todo cristão precisa levar a sério.
Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, tem professores aqui? Professores, eu estou falando professores no contexto eclesiástico, né, que ensinam na igreja? Tem gente que ensina na igreja aqui, escola bíblica, pregam na igreja, prega, bastante gente que prega. Isso aí, gente, vocês serão julgados com maior rigor. Aí você diz assim, eu já não queria pregar, agora eu tenho um argumento para dizer para o pastor que eu não vou pregar. Não usem esse argumento. Não usem esse argumento. Tá? Mas por que os mestres são julgados com maior rigor? Principalmente um mestre da Bíblia. Isso, porque nós, de alguma maneira, estamos ensinando em nome de Deus, né? Em nome de Cristo. Então, dependendo da maneira como você lida com a interpretação da Escritura, a maneira como você lida com a Escritura Sagrada, você pode dizer para o povo de Deus fazer coisas, né? ou assumir posturas, tomar caminhos que Deus nunca pediu. Deus nunca solicitou aquilo, mas você está aqui falando em nome de Deus, e muita gente, né, acredita piamente ou cegamente em tudo aquilo que está sendo dito num púlpito, ou em alguém que está ali imbuído, né, de autoridade, alguém que foi chamado para ministrar a palavra. Então é muito sério isso, você tomar um microfone, você tomar a palavra para falar em nome de Deus e ensinar a Escritura Sagrada. Porque muita gente toma essa palavra como verdadeira mesmo e vai fazer aquilo achando que é o que Deus quer para a vida dela. Tá? Então, por isso a palavra de Tiago para os mestres, né? Ele diz que os mestres com a sua palavra podem destruir, né, a vida de alguém. Inclusive, aqui já vai uma dica de interpretação da Escritura, né? Porque muita gente pega esse texto aqui para ensinar que a palavra tem poder. Tem muita gente que fala que a palavra tem poder e ensina isso, né? Isso é uma teologia enferma, isso é um ensino enfermo, não é um ensino bíblico, tá? E o pessoal faz com base nisso aqui, com base em Tiago 3. Só que veja que o primeiro versículo de Tiago já diz para quem que o texto está sendo direcionado. Para quem as recomendações dessa sessão estão sendo direcionadas? Elas estão sendo direcionadas para aqueles que ensinam. Estão direcionadas para aqueles que ensinam. Nós não somos adeptos da teologia neopentecostal, né, que diz que a palavra em si mesmo tem poder, né, poder de criar realidades, né? Então cuidado com o que você diz, porque se você disser para o teu filho, menino, mas você é muito burro, então ele vai crescer assim, ele vai ser, nunca vai dar certo na vida, né, porque você está lançando uma palavra de maldição sobre teu filho e não sei o quê, enfim, aí tem toda uma construção por trás dessa teologia que não é bíblica. Mas veja, aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor, tá bom? Então, segura isso aí. É lógico que não estamos querendo mostrar que com isso a interpretação bíblica é uma tarefa apenas para eruditos, tá? Nós cremos na clareza da Bíblia. A Bíblia é um livro que qualquer pessoa, né, que seja alfabetizada, que consiga ler um texto, né, juntar palavras, formar frases, ela consegue entender razoavelmente grande parte da Escritura Sagrada. Porque, apesar de crermos que existem na Bíblia textos difíceis, eles não são a maioria. Não é a grande maioria da Bíblia que é formada de textos dificílimos, né? Textos que ninguém consegue entender. Grande parte da Bíblia é claro, os textos são claros. Então, nós cremos nisso, na clareza da Bíblia Sagrada. Não é só erudito que interpreta a Bíblia Sagrada. Tá? Mas é óbvio, existem alguns textos que, de repente, vai precisar de um aprofundamento maior. Tá? E por isso que a gente não descarta a presença de mestres na igreja, né, de pessoas que conhecem e dominam as regras de interpretação. O que pode gerar uma interpretação da Escritura Sagrada? Na igreja, gente que tem preconceito com estudo, gente que aceita qualquer explicação sem investigar. Gente, pelo amor de Deus, eu fico impressionado, me desculpem esse desabafo aqui, eu fico impressionado, gente, impressionado com os cristãos de hoje, que a qualquer movimento de vídeo no YouTube muda a opinião. Pelo amor de Deus.
Olha, eu estou cansado já de receber, olha aqui, pastor, não sei o quê, mas a gente aprendeu isso aqui, olha o que está dizendo esse vídeo no YouTube. Já fica apavorado porque alguém no YouTube disse uma coisa diferente do que ele acredita. Meu Deus do céu, mas não é porque está no YouTube que é verdade, gente. É só para lá, é só no Piauí que tem isso, né? É só no Piauí, só para as bandas de São Paulo, né? Que o pessoal... Mas, gente, é impressionante um negócio desse, né? Nem pega o YouTube? Sim. Uhum. É isso aí. É. O pessoal que não está aqui não vai saber o contexto, né? Por isso tem que interpretar de acordo com o contexto, entendeu? Mas é isso, gente. Eu vou falar só do pessoal da minha cidade, então, tá? Influência de programas e livros evangélicos. Aqui pode colocar até canais, né? Canais do YouTube ou de outros também, né? Supervalorização de experiências pessoais. Tudo isso aqui gera uma interpretação da Escritura Sagrada, tá? Eu lembro na época que eu fiz seminário, nós estávamos numa aula, acho que era até o pastor Lima, que era o professor na ocasião, e ele estava comentando lá sobre um culto que teve lá, e uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Aí teve um colega de turma que disse assim, pastor, mas eu não concordo que essa pessoa foi batizada no Espírito Santo. Mas como não? Ela falou línguas estranhas, como é que ela não foi batizada no Espírito Santo? Mas ela não chorou. Não, mas o que tem a ver o choro? Não, mas porque quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu chorei. Nossa, eu me derramei. Né? A gente chora quando a gente é batizado no Espírito Santo. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela está pegando a experiência dela e transformando a experiência dela como regra para as outras pessoas. Então, se a pessoa não chorar, não foi batizado no Espírito Santo. Pode falar línguas ininteligíveis, como diz a Escritura. Mas se não tem o choro acompanhando, não é batismo no Espírito. Né? Então, é lógico que isso é um equívoco. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz isso mais do que a gente concorda que faz. Falta de conhecimento do pano de fundo da Bíblia. Quando a gente não conhece o contexto da Escritura Sagrada, né? E a gente acha que a Bíblia foi escrita direto para a gente. Tem gente que tem essa impressão. Tem gente que tem a impressão de que quando Mateus estava escrevendo lá o evangelho dele, ele estava pensando na gente. Não, Mateus estava pensando na igreja de Montes Claros quando ele escreveu isso aqui. Esquece que Mateus não tinha a mínima ideia que você existiria. Ele está escrevendo para um contexto bem específico, ele está escrevendo para um público, tem um público imediato, um grupo de cristãos que está vivendo um contexto histórico bem específico e que vai receber aquele documento. Então, se você não entende o que o documento significou para aquelas pessoas, você vai ter dificuldade para interpretar e ler o documento hoje. Então, você tem que levar em conta o pano de fundo, conhecer regras, não pode desconsiderar a revelação progressiva, falamos um pouco sobre isso aqui de manhã, precisa investir em livro de pesquisa, tá? Livro de pesquisa, Eu perguntei aqui, tinha alguns professores de escola bíblica aqui, né? Alguns professores. Se eu for lá na sua casa e pedir para ver a sua biblioteca, eu vou encontrar quantos livros nela? Olha aí, vale a virtual? O problema da virtual é que geralmente a gente não lê, né? O pessoal fala, não, tem 2.000 livros na biblioteca virtual, né? E às vezes não tem disciplina para fazer leitura de livro virtual, né? Mas é importante, gente, é importante nós lermos, né? Nós investirmos em material, né? de pesquisa, né? Para interpretar a Escritura Sagrada, né? Infelizmente, às vezes a gente não leva tão a sério essa questão de investir em material de pesquisa, tá? Bom, não caiamos nesses erros, né? Porque é importante
a gente interpretar a Escritura Sagrada. O Fee e o Stuart, eles dizem que uma das razões mais significantes para a necessidade de interpretação acha-se na natureza da própria Bíblia. A Bíblia é um livro divino e humano ao mesmo tempo, tá? O Lédio também afirmou isso. A Bíblia é a palavra de Deus dada nas palavras de pessoas na história. Então, ela é palavra de Deus, tem relevância eterna, há princípios que, na Escritura Sagrada, que transcendem as culturas e os públicos para os quais esses textos foram escritos, tá? Mas ela é palavra humana na história, então ela tem particularidade histórica. Ela foi escrita numa língua que não é falada hoje, nem o grego nem o hebraico que a Bíblia foi escrita é falado hoje, porque o grego e o hebraico, né, que existem hoje, o grego e o hebraico moderno, não é igual o grego e o hebraico bíblico, né? O grego e o hebraico bíblico são línguas mortas, né? A língua atual ela tem particularidades que nós não temos nas línguas da Bíblia Sagrada. Então a época mudou, a cultura mudou. Gente, se as coisas mudaram nos últimos 50 anos no nosso país, mudou muita coisa, costume, cultura. O costume das pessoas mudou nesses últimos 50 anos? Acha que mudou? Sério mesmo? É sério, gente? Rapaz. E se a gente voltar 2000 anos atrás? É outra cultura, outros costumes? Com certeza, gente, a cosmovisão, as ideologias, o jeito de enxergar a vida, o mundo, é outro, gente, é outro. Então, a gente não pode desconsiderar isso aqui. A Bíblia foi escrita, palavras humanas na história, tá? E é importante entender, então, o contexto do camarada que escreveu a Bíblia, para você poder fazer a interpretação. Eu sempre brinco que se um mineiro fosse escrever a Bíblia Sagrada, ia ter muito ai lá, gente. Ia ter muito ai lá. Ele ia dar um jeito de colocar alguma história sobre pão de queijo. Trem. E o trem? Vixe, com certeza ia ter trem lá. Entendeu? Olha, nós temos um... Hã? Olha só. Nós temos um boiadeiro que escreveu a Bíblia e ele vai fazer um elogio para as mulheres da cidade. Amós, né? Se eu não me engano, no capítulo 4, ele coloca lá, ó vacas de Baçã. Ele chama as mulheres de vaca, mas ele está elogiando, porque as vacas de Baçã eram as vacas mais bonitas, vistosas, leiteiras, né? Então... ele está fazendo um elogio às mulheres da capital, às mulheres da cidade grande, né? Eu também duvido que vai chamar a esposa de vaca, né? Ia ser cancelado, né? Essa palavra de Amós aí ia ser cancelada rapidinho. Então, a interpretação da Bíblia é exigida exatamente por conta dessa tensão que existe entre o que é revelação eterna e o que é particularidade histórica. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. E aí, por isso que nós temos regras de interpretação para facilitar essa caminhada, tá? Ao longo aqui, eu vou passando aqui umas leituras para vocês. Esse aqui é o livro do Fee e do Stuart, que eu citei. Entendes o que lês, tá? É um livro que nós temos até hoje à disposição, com essa capa aqui exatamente, vendido aí no mercado, né? Bom, a matéria que lida então com a interpretação, como nós temos dito, é a hermenêutica. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, no original, nós temos de hermeneuem, né? A ideia que vem aqui da palavra hermenêutica mesmo, tá? Com o sentido de explicar ou interpretar. Jesus interpretou ou explicou tudo o que a lei, tudo que as Escrituras Sagradas, a lei, os profetas e os salmos falava a respeito dele. Então, Jesus usou a interpretação da Bíblia. Esses aqui são os 3 componentes da hermenêutica: o autor, o texto e o leitor. Quem determina o significado de um texto? O autor, o texto ou o leitor? Quem que é decisivo na hora de você está estudando um texto bíblico e você quer saber o significado desse texto? O que é mais importante saber para você
entender o significado daquele texto. É o autor do texto, é o texto em si mesmo, independendo do autor, o texto em si mesmo já traz ali a mensagem, ou é o leitor, é quem está lendo que é a figura principal aqui, né? Porque é ele que vai construir significados a partir da leitura que ele está fazendo do texto, né? Quem é determinante para a gente saber o que um texto realmente diz, o que um texto realmente significa? Hã? Quem acha que é o autor do texto? Quem acha que é o autor? Quem acha que é o texto em si? Olha, deu bastante gente, hein? Agora, quem acha que é o leitor? Olha, você levantou e viu que não tinha ninguém, abaixou, né? Mas tem um companheiro seu lá no fundo. Tem alguém lá que levantou também. Bom, gente, e aí? Nós entendemos. Quem defende que o texto é determinante, entende que, independente do autor, né, o texto já tem significado. Que o leitor é determinante, é o indivíduo que cria significado enquanto ele lê. Mas a hermenêutica bíblica tradicional sustenta que o autor do texto é quem determina o significado. O texto significa o que o seu autor conscientemente quis dizer sobre aquele texto. Então, por isso que toda busca, toda a nossa tarefa de interpretação da Bíblia Sagrada é para tentar descobrir o que o autor quis dizer. É o que o autor quis dizer. Realmente, existem pessoas que vão dizer que o que determina é o texto, independente do autor. E gente que defende que o que determina é o leitor, independente do autor. Mas a hermenêutica bíblica tradicional sustenta que é o autor. É o autor que determina o que o texto significa. Desde 2009, eu escrevo lições bíblicas para a igreja. Eu acho que não teve nenhuma série de 2009 para cá que eu não tenha escrito. Pelo menos umas 2 ou 3 lições, das lições que a gente estuda na escola bíblica da igreja. Só que a primeira lição bíblica que eu escrevi, a primeira, que foi no primeiro trimestre de 2009, coincidiu exatamente com a decisão da diretoria geral na época de tirar o nome dos autores. Então, nenhuma lição que eu escrevi saiu com o meu nome, porque eu já comecei na época que não tinha nome. Então, começou esse trimestre, não vai ter nome mais, aí eu comecei a escrever. Ficou por conta do leitor, então. Então não tem nome as lições, a partir de então não tem nome. Eu acho muito legal esse negócio de não ter nome, porque inúmeras vezes eu estou nas igrejas, visitando igrejas, né? A gente está andando de um lugar para o outro, e aí o pessoal está estudando exatamente a lição que você escreveu. E aí você está ali, ninguém sabe que fui eu que escrevi, então é tranquilo, né? Porque se tem o nome do autor, e o autor está aqui, o pessoal vai ficar constrangido e tal, não sei o quê. Ninguém sabe que foi a gente que escreveu. E já aconteceu, gente, de eu fazer uma explicação de uma lição que eu escrevi, entendeu? Eu levantar e dizer, é isso aqui, fazer a explicação, e a pessoa dizer assim, não, mas não foi isso que o autor quis dizer. Rapaz, nessa hora dá vontade, né? Passa aquela vontade na gente, aqueles 2 segundos assim de você dar uma carteirada, mas aí você lembra que tem que agir com mansidão, né? Então, rapaz, será que não foi mesmo, né? Vamos refletir melhor, né? Mas enfim, é muito mais fácil se o autor da Bíblia, os autores da Bíblia, né? Os autores humanos, eles estivessem vivos até hoje, seria muito mais fácil entender textos difíceis. Era só, Pedro, é o seguinte, o que você quis dizer quando você escreveu esse texto? Paulo, esse texto aqui, você quis dizer o quê quando você escreveu esse texto? Pronto, ele já responderia para a gente, resolveria, não teria nenhum problema, né? Mas nós estamos separados dos autores bíblicos, né?
Os do Novo Testamento há quase 2.000 anos. Os do Antigo, Moisés, quase 4.000. É uns 3.500 lá do Pentateuco, né? Então a gente tem que ficar nessa luta, tentando reconstruir o ambiente histórico deles, né? Tentando entender como era o mundo da época dele, para verificar se a gente consegue entender o que eles estão escrevendo, tá? Então a hermenêutica tenta descobrir o significado claro pretendido pelo autor, o princípio ou a forma de significado que ele pretendeu passar. Alguém poderia dizer o seguinte agora: mas a Bíblia não é um livro inspirado? Deus não é o autor? Para que tentar saber o que Paulo quis dizer, sendo que Deus é o autor da Bíblia? Né? De repente isso aí já passou na cabeça de alguém quando eu estou falando aqui dos autores humanos. Mas lembra que eu disse que a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é um livro de dupla natureza? Ele é divino, é um livro divino e humano. Realmente é Deus que inspirou os autores bíblicos, mas no texto da Bíblia Sagrada há particularidades dos autores presentes nesse texto, né? Eles não foram abduzidos quando escreveram a Escritura Sagrada, do seu ambiente, do seu entorno, né? daquilo que aprenderam e construíram de conhecimento, de cultura, de costume ao longo da história. Então, tudo isso que é próprio do autor vai aparecer no texto dele. É um jeito, o autor tem um jeito de escrever os seus textos, né? Então, é óbvio que cremos que por trás da Bíblia há o Deus vivo e verdadeiro, mas as Escrituras foram redigidas por homens. O significado desejado pelos escritores é o que Deus quis nos transmitir, mas Ele fez isso através de pessoas, e não foi num vácuo histórico. Essas pessoas, elas escreveram usando os padrões de comportamento, de história, né, do entorno dela e da época delas. Então, isso aqui não tem como a gente esquecer. Bom, existe uma diferença entre significado e implicação quando a gente olha para um texto da Bíblia, tá? O significado tem a ver com aquilo que o autor quis dizer de maneira consciente, mas existem também as implicações, coisas que ele não quis transmitir de maneira consciente, mas que se enquadram no padrão de significado. Então, por exemplo, Efésios 5,18. O que diz esse texto? Ok. Uma vez alguém leu esse texto e disse assim: Paulo está proibindo aqui que nós não nos embriaguemos com vinho. O problema de Paulo é a embriaguez com vinho. Mas se você se embriagar com cerveja, com cachaça, com uísque, ele não falou nada disso. O problema dele é embriaguez com vinho. Esse é o problema de Paulo. Então, o restante, meu amigo, se você está se embriagando com outro tipo de bebida, faz parte. Segue a vida, né? Segue a vida. É coerente esse tipo de raciocínio? É conveniente. Tem algumas implicações aí. Então, gente, é óbvio que quando Paulo, quando ele foi escrever a verdade presente nesse texto aqui, ele cita a bebida que é mais conhecida da época dele, né? A bebida que é mais famosa, né, no contexto ali de um judeu, é o vinho. O vinho é a bebida mais conhecida, de uso mais comum entre o pessoal. Então ele cita exatamente essa bebida e fala para não se embriagar com vinho e tal, e apresenta o modelo da vida cheia do Espírito Santo. Mas é claro, gente, que a embriaguez, né, de maneira geral, é um pecado. Então, mesmo que Paulo não citou aqui, cerveja, uísque, que mais? Vodka, pinga, corote, né? Mesmo que Paulo não tenha citado, está valendo, gente. Se enquadra. Isso aqui é uma questão assim, se enquadra no padrão de significado. Então ele não escreveu sobre isso de maneira consciente, mas se enquadra no padrão de significado. Agora, se alguém pegar esse texto aqui para dizer o seguinte: olha, tem muita gente na igreja, né, que está se embriagando, e não está se embriagando de vinho, porque Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, né?
Só que nós poderíamos trocar aquela palavra vinho também e colocar fofoca no lugar. Tem muita gente na igreja se embriagando com fofoca. Está cheio de fofoca. Vive falando mal da vida dos outros. Não tem nada de uma vida cheia do Espírito. É cheio de fofoca na vida. Isso está errado? Ou está certo? A interpretação, eu estou falando da interpretação. Fofoca não se enquadra no padrão de significado pretendido pelo autor em Efésios 5,18. Então, a pessoa pode até pregar sobre fofoca, né? O que eu disse sobre a fofoca não é um erro, né? Infelizmente tem muita gente que foi dominada pela fofoca e tal. Mas Efésios 5,18, nem de maneira consciente, nem de maneira inconsciente, Paulo estava pensando em fofoca quando ele escreveu Efésios 5,18. Então, esse é um tipo de interpretação que foge completamente do padrão de significado do texto. Tá? Esse é um tipo de interpretação que deveria ser evitado. Você quer pregar sobre fofoca? Pode pregar, mas vai procurar um texto que fala de fofoca. Vai procurar um texto que claramente contém esse assunto, né? que o texto lhe permita fazer essas afirmações. Tá? E não usar um texto como esse aqui, né? Alegorizando dessa maneira, né? O texto de Efésios 5,18. É isso aí que o pessoal chama de hermenêutica Thundercats, né? Porque é a visão além do alcance. Rapaz, essa foi boa, hein? Hermenêutica Thundercats. Essa eu tenho até que guardar aqui para usar em outro momento, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa, não, hein? Mas é isso aí. Sim? E pegando o que você falou na primeira palestra, Levítico 10, capítulo 9, eu devo considerar, que fala lá, que foi quando Deus repreendeu Arão, logo após a morte de seus dois filhos, com relação também à bebida, já que naquela época ele estava falando com Arão, que era sacerdote, e toda a descendência de Arão seria perpetuamente como sacerdote. Hoje foi retirado o sacerdote, mas nós somos responsáveis, nesse contexto do sacerdócio, nós somos responsáveis entre nós e Deus, já que foi tirado, correto? Então, eu poderia trazer essa interpretação de lá para os dias atuais hoje, com relação à bebida, com relação a tudo, né? Aquela reflexão que foi feita. Você está falando de Levíticos 10, 9, né? Nem tu, nem teus filhos bebereis vinho, nem bebida forte, quando entrardes na tenda da revelação. Do contrário, morrereis. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Então, nós temos aqui uma proibição do vinho, né? Especificamente para sacerdotes, né? Eu acredito que essa interpretação, né? Já que nós somos sacerdotes, então, tudo aquilo que era direcionado aos sacerdotes tem que ser direcionado para a gente. Eu não sei se a gente consegue levar esse tipo de interpretação a ferro e fogo, olhando tudo que o Antigo Testamento fala que os sacerdotes deveriam fazer. Então, eu não sei se essa inferência seria uma inferência correta. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter no Novo Testamento recomendações para os líderes da igreja, por exemplo, para presbítero e para diácono. E lá fala da bebida. Lá já tem recomendações sobre bebida, né, para os líderes da igreja. Então, não sei se dá para fazer essa transposição literal, né? Porque aí você tem a roupa que o sacerdote tinha que usar, né? Você tem o Urim Tumim, né, que ele usava, que de vez em quando ele lançava sorte para saber qual era a vontade de Deus. Tem um monte de coisa que o sacerdote fazia que a gente não faz, que não faz sentido mais na nova aliança. Então é muito difícil fazer esse filtro, né? Eu acho que quando eu digo que a gente é sacerdote, é mais no sentido assim do papel geral que o sacerdote tinha, né? De ser um representante entre Deus e o povo, né? Nesse sentido, agora todo o povo de Deus é sacerdote, né? Então é mais nessa linha, essa interpretação do Novo Testamento. Tá? Hã?
Olha aí, o meu... Esses adolescentes daqui dão muito trabalho, né? Rapaz do céu. Irmãos, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho compromisso com a Bíblia. Então eu vou responder com base naquilo que eu acredito, olhando para a Bíblia, para a Escritura Sagrada. Então, biblicamente falando, o que você comentou é exatamente isso. A Bíblia Sagrada é contra a embriaguez. Porque, gente, nós estamos falando de uma outra cultura, de um outro tempo. Eles não tinham problema com a bebida. A cultura judaica, o vinho para eles é igual ao café para a gente. Da mesma maneira que nós brasileiros gostamos de tomar café, toda hora a gente toma um café, quem gosta de café, né? O pessoal tomava vinho. Os pais já colocavam vinho para os filhos quando eles eram recém-nascidos. Colocavam na chuquinha, misturava com água e dava para o filho tomar. É vinho. Tem um professor meu, que é o professor Luiz Saião, que ele visita direto Israel. E ele disse que uma vez uma pessoa perguntou para ele lá em Israel. Falou, Saião, por que Jesus transformou água em vinho e vocês lá no Brasil ficam falando que vinho não é vinho, que vinho é suco de uva? Que história é essa? Porque é um negócio assim, a gente quer defender que não se pode fazer alguma coisa, a gente fica inventando interpretação, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, gente, vinho é vinho, pelo amor de Deus. Você querer falar que vinho não é vinho? Vinho é vinho. Então, biblicamente falando, embriagar é pecado. A embriaguez é pecado. Mas nós nunca podemos nos esquecer disso. No contexto em que os textos bíblicos foram escritos, eles não tinham problema com isso. Fazia parte da cultura. Agora vem para o nosso país. Mesmo que eu saiba que a Bíblia Sagrada não diz que é pecado beber, que pecado é se embriagar. Mas nós vivemos num país onde as pessoas não sabem lidar com bebida alcoólica. Então eu, como um líder cristão, eu vou incentivar alguém a tomar bebida alcoólica? Mas nunca que você vai ouvir eu dizendo para alguém, beba alguma coisa. Mas nunca. Eu não vou ser desonesto com a Bíblia. Mas se quiser saber a minha opinião, se tem que beber ou não, não tem que beber. Não tem que beber, porque Paulo diz em Romanos 14 que se for preciso deixar de comer carne e deixar de beber vinho, para que a pessoa não tropece, para que a pessoa não se enfraqueça na fé, ele deixa de beber carne, não. O tique e o teco já tá batendo errado aqui, né? Paulo diz assim, ó, eu deixo de comer carne, eu abandono o churrasco, eu paro de beber vinho. Se fazer isso, se beber vinho, se comer carne, vai fazer o meu irmão escandalizar, vai fazer o meu irmão tropeçar na fé, deixe de fazer por amor ao meu irmão. Então, eu acho que no nosso contexto de país, né, é muito sensível esse tema da bebida alcoólica. Então, eu penso que os cristãos do nosso país fariam bem em evitar bebida alcoólica, em ficar longe de bebida alcoólica. Fariam bem em fazer isso, né? Sim, não é pergunta do adolescente, não é? Não, vamos mudar de assunto. Já que entrou, mas tem que mudar. Não, isso não é... Não tem a ver com bebida isso, mano. Já que entrou no assunto... Não, rapaz, isso aí... Vamos ver. Se a gente entrar nesse tema em algum momento, aí eu te respondo. Agora é só bebida, tá? É só bebida, tá? Gente, tem muitos textos na Bíblia Sagrada. De novo, eu reforço para vocês, eu não incentivo ninguém a beber, gente. Mas assim, nós não podemos ser desonestos com aquilo que a Bíblia diz. Nós damos uma lição sobre Eclesiastes. O que o autor de Eclesiastes fala para o casal lá? O autor do Eclesiastes, Salomão, tem um texto lá que ele fala assim: meu amigo, a vida passa muito rápido. Daqui a pouco a gente deixa de existir. Daqui a pouco a gente morreu. É como um pássaro, né, que de repente é raptado. É como um peixe que de repente
lança a rede e tira. Então, já que a vida é transitória, a vida é muito passageira, então aproveita a vida com a mulher que você ama. Se alegra com ela, bebe vinho com ela, seja feliz com a tua esposa. Está lá. Esse é um dos inúmeros textos que a gente tem na Escritura Sagrada. Então não dá para ser desonesto com a Bíblia Sagrada. Aham. Se a gente prega o evangelho para alguém e ele se converte a Cristo, né? Uhum. E era um viciado, vivia bêbado, caído, né? Rolando lá pela poeira fora, de tanta cachaça. Como que eu vou falar com ele que ele pode beber um pouquinho, que não precisa, que ele não é embriagando, não tem problema? Como que eu vou falar para uma pessoa dessa forma? Como é que eu vou fazer? Então, mas Quando a pessoa era viciada, e ele vem para Cristo, né? Uhum. Então ele vem para deixar, né? Deixar o pecado. E as primeiras coisas que a alma deixa, a alma vivente deixa, é o vício, esses maus costumes, né? Isso, é isso aí. Então, aí eu não vou poder falar com ele assim, não, mas não tem problema tomar um pouco de vinho, não embriagando, né? Como é que eu vou falar com uma pessoa que era viciada? É por isso que nós cristãos somos abstêmicos. No Brasil, os cristãos são abstêmicos. Os cristãos se abstêm da bebida alcoólica. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós não devemos forçar a Bíblia Sagrada a dizer alguma coisa que a gente entende ser o correto. Então, assim, o nosso compromisso é com a Bíblia. Então, eu vou dizer para essa pessoa ser abstêmica. Eu vou dizer para ela não beber. Isso. Eu vou dizer para ela abandonar o vício dela. Mas eu não vou pegar a Bíblia Sagrada para tentar forçar textos bíblicos para dizer isso para ela. Mas eu vou dizer, eu vou orientar. Né? No Brasil, né, os cristãos, de maneira geral, são abstêmicos. Né? E os cristãos são ensinados, de maneira geral, a evitar a bebida alcoólica, né? Não é assim? Na nossa igreja é assim, até onde eu sei, desde que eu estou na promessa, sempre eu ouvi os pastores ensinando a se abster da bebida alcoólica. Eu nunca vi ninguém incentivando a beber, né? Mas a gente não pode ser desonesto com o nosso compromisso com a Bíblia, né? A gente Com a Bíblia não Sagrada. pode condenar a pessoa porque ele bebeu um pouquinho de vinho, né? Porque aí a gente está distorcendo, está sendo contra a Bíblia também, né? Isso. Entendi, eu já entendi. Vai lá, mais um, e aí a gente encerra. Claro que a irmã falou. Mesmo que se os cristãos queiram levar de maneira moderada, como a Bíblia não condena, os próprios não cristãos vão apontar e falar, você está errado. Quem faz lembrar isso todos os dias é os não cristãos, porque quando a gente vive no meio de pessoas que bebem, que no meio sempre nas reuniões tem bebida, fala, não é, lá vai ter bebida, você não bebe, já fala, então a pessoa vai ser lembrada constantemente pelo não cristão. Se ele chegar, mesmo que beba moderadamente, ele já perdeu aqueles que estão distante. Vocês já perceberam que no Brasil, gente, nós temos tanto problema com bebida alcoólica no nosso país, tanto problema, que para a pessoa dirigir, tem uma lei no nosso país que é 0 de álcool. Você vai na Europa, as pessoas, elas bebem muito mais do que as pessoas bebem aqui, e não tem esse negócio de... Você tem lá a tolerância, né, de algum... Mas aqui, no nosso país, existe tanto problema com a bebida alcoólica que, assim, é 0. Né? E os cristãos brasileiros, eles são conhecidos por serem abstêmicos. Por isso que uma pessoa que não é cristã, ela estranha quando ela vê um cristão bebendo, né? E mesmo que ele argumente, não, mas na Bíblia Sagrada... Mas, assim... os não cristãos, eles já têm essa ideia, cristão é alguém abstêmico, né?
e aí ele tem problema quando acontece o contrário. Né? Ok, gente? Podemos seguir? Na próxima vez que eu for dar aula de hermenêutica, eu vou trocar esse texto aqui. Eu vou usar outro texto como exemplo. Mas vamos lá, deixa eu só retomar aqui então a razão pela qual eu coloquei Efésios 5:18. Eu disse que existe uma diferença entre significado e implicação. Significado é aquilo que o autor, de maneira consciente, quis transmitir. Implicação é aquilo que ele não quis transmitir de maneira consciente. Mas o padrão de significado do texto permite a gente fazer essa abordagem e essa aplicação. Ok? Então, essa é a diferença aqui entre significado e aplicação. Por que é importante as regras? Nós estamos separados da Bíblia Sagrada por um abismo cronológico. Já falei aqui, 3.500 anos do Pentateuco. Geográfico, nós vivemos muito distantes do local onde os eventos narrados pela Bíblia Sagrada aconteceram. Eles são lá do Oriente, né? Nós estamos vivendo do outro lado do mundo. Então, abismo geográfico. E até quem vive lá é diferente, porque tem abismo cultural. Mudaram-se os costumes, a cultura. Linguístico, né? Nós não falamos grego e hebraico, essas línguas mortas. Literário. A maneira de escrever, de construir parábola é diferente. A parábola era uma maneira muito comum das pessoas conversarem, fazia parte do cotidiano. Né? Jesus usou parábolas inúmeras vezes no seu ensino. Agora, quantas vezes você já ouviu o professor de escola bíblica, o pastor da sua igreja, ele está ensinando, e de repente, gente, um fazendeiro estava caminhando e encontrou sua... Quantas vezes? Quando não é alguma história que ele leu, né, e aí quer contar uma ilustração, mas ele não fica colocando parábola em tudo que ele vai falar. Né? E o abismo espiritual. Nós somos seres finitos, pecadores, tentando entender o Deus infinito. Então vamos então para as regras. Quais são as regras que nós deveríamos usar para interpretar a Escritura Sagrada? Vamos lá, eu quero enumerar algumas regras aqui. Primeira delas, leia a Bíblia com o pressuposto de que a Bíblia é um livro que possui autoridade. Leia a Bíblia com o pressuposto de que a Bíblia é um livro que possui autoridade. Nós não estamos lendo uma revista do nosso tempo, um blog da internet. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós cremos nisso? Você acredita nisso? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Gente, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. E a gente precisa ter compromisso com a Escritura quando a gente vai interpretar a Bíblia Sagrada. Se a gente tiver um firme compromisso com a Escritura, nós já vamos ter temor de querer dar um jeito, de torcer a Bíblia para fazer ela dizer o que a gente quer dizer. Porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente precisa muito temor mesmo diante de Deus para poder interpretar a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada. Eu até tento entender às vezes algumas pessoas piedosas. Algumas pessoas piedosas que tentam explicar alguns textos da Bíblia e pensando nos malefícios que aquela postura ou aquele comportamento pode gerar, e aí tentam usar a Bíblia para proibir ou permitir aquilo. Mas eu fico pensando às vezes, sério mesmo, se Deus ele é inconsequente. Porque quando Jesus disse que criaria a sua igreja, quando ele disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, na sequência ele disse assim, eu darei a ela as chaves do reino dos céus. O que ela ligar, terá sido ligado. O que ela desligar, terá sido desligado. O que significa ligar e desligar nesse texto? Ligar e desligar nesse texto tem a ver com proibir e permitir. Ligar e desligar está ligado a uma linguagem rabínica. Os rabinos da época de Jesus, eles falavam sobre ligar e desligar. Quando alguém tinha alguma dúvida sobre algum tema, procurava um rabino. E o rabino respondia em termos de ligar ou desligar, se pode ou não pode. Com base em que o rabino fazia isso? Com base na Escritura.
com base no que Deus havia revelado na sua lei. Ele dava a resposta. Então ele ligava ou desligava, ele proibia ou permitia. Jesus disse: eu vou criar a minha igreja. A minha igreja. A igreja não é nossa, a igreja pertence a Jesus. Eu não sou dono da igreja. Pastor nenhum é dono da igreja. Líder nenhum é dono da igreja. E Jesus disse que a minha igreja, eu vou dar a chave do reino do céu para vocês. A chave do reino dos céus tem a ver com a autoridade que Jesus deu para a igreja de pregar o evangelho. E por meio dessa pregação as pessoas podem se achegar à igreja. E uma vez que as pessoas se achegam à igreja, uma vez que elas são cidadãs do reino do céu, e elas estão nessa comunidade, agora a igreja é a comunidade autorizada por Jesus para ligar e desligar, para proibir e permitir. É a comunidade que Jesus deu autoridade para fazer a leitura da Bíblia, interpretar a Bíblia para as pessoas, para dizer para as pessoas o que pode e o que não pode, como Deus deseja que elas vivam. Só que essa autoridade da igreja é com base naquilo que Deus escreveu na sua palavra. A igreja não tem autoridade de criar novas regras, gente. Nós não podemos permitir o que Jesus nunca permitiu. E não podemos proibir o que Jesus nunca proibiu, pelo amor de Deus. Porque quando a gente permite o que Jesus nunca permitiu, ou quando a gente proíbe o que Jesus nunca proibiu, nós estamos brincando de ser Jesus. Nós estamos achando que nós sabemos o que é melhor para a igreja. Jesus não. Jesus diz que ele é o dono da igreja, mas eu sei melhor do que Jesus o que pode e o que não pode. Então eu vou fazer do meu jeito. O dono da igreja disse isso, mas eu acho que o melhor é isso, então eu vou ensinar do meu jeito. Aqueles que permitem o que Jesus nunca permitiu e que proíbem o que Jesus nunca proibiu, um dia vão estar de frente com o dono da igreja, com aquele que de fato manda. Aqueles que estão brincando de mandar na igreja, um dia vão estar de frente com Jesus e vão ter que dizer para Jesus por que brincaram de ser Jesus. Por que brincaram, né, de mandar na igreja? De achar que era dono da igreja. Então, quando a gente vai interpretar a Bíblia, é importante lembrar disso aqui, ó. É um livro que tem autoridade. É a palavra de Deus. E eu tenho que ter compromisso com a Bíblia. Amém? Nosso compromisso tem que ser com a Escritura Sagrada. Com a Escritura Sagrada, gente, só com a Escritura Sagrada. Eu não acho que ensinar a Bíblia faz mal. Não acho que ensinar a Bíblia faz mal. Eu duvido que ensinar a Bíblia faz mal. Ensinar o que a Bíblia diz faz mal, né? Faz bem, é libertador. O Evangelho de Jesus é libertador e é extraordinário. Então ensinar a Bíblia não faz mal. A gente tem que ter compromisso com a Bíblia, compromisso com a Escritura Sagrada. Então nada de ficar, torce aqui, torce ali e tal, não sei o quê, para acomodar, para dizer o que a gente quer que diga. Não, diz o que a Bíblia diz e pronto, gente. E pronto, o nosso chamado foi para dizer o que a Bíblia diz, não foi para inventar nada. A Bíblia é seu intérprete. Quem melhor explica a Bíblia é a Bíblia. Interprete textos difíceis da Escritura à luz de textos fáceis. Compare Bíblia com Bíblia. Observe toda a Bíblia para explicar a parte. Então, isso aqui é um princípio da Reforma Protestante, né? Quem melhor explica a Bíblia é a Bíblia. Está com dúvida sobre algum tema da Bíblia? Tem algum tema de um texto que você está analisando? Leia o restante da Escritura Sagrada. Aonde mais na Bíblia fala sobre esse tema? Então leia nos outros textos da Bíblia que falem sobre esse tema para tentar interpretar. Nunca interprete o todo pela parte. Sempre a parte pelo todo. É o todo que tem que dizer o que a parte significa. Tá? É o todo que tem que dizer o que a parte significa. Então, use Bíblia para interpretar a Bíblia. Compare Bíblia com Bíblia. Essa é uma regra importantíssima, que foi resgatada no período da Reforma Protestante. Tá? A Bíblia é o seu intérprete. A Bíblia é quem melhor explica a Bíblia Sagrada. Então, nunca deixe de comparar a Bíblia com a Bíblia. A fé em Cristo e a atuação do Espírito Santo são necessários para interpretar a Escritura Sagrada. Um incrédulo pode ler e interpretar a Bíblia? Tem muitas partes da Bíblia que uma pessoa que, mesmo não tendo Jesus, consegue entender. Por exemplo, quando Paulo diz em Efésios, aquele que roubava, não roube mais. O que isso significa? Deixa de ser ladrão? É isso, né? Tá claro, não é para roubar. Pronto, não é para roubar. Honra pai e mãe. Não adulterarás.
Tem muito texto na Bíblia que está claro, se a pessoa vai obedecer, né, se aquilo significa alguma coisa para ela, aí é outra história. Mas assim, interpretar, saber o que está sendo pedido ali, tem muitas partes que mesmo o incrédulo consegue, mas não são todos os textos da Bíblia. Existem inúmeras passagens da Escritura, inúmeras verdades bíblicas que pressupõem fé. A pessoa precisa crer em Jesus, para ter iluminação do Espírito, para entender algumas coisas que a Bíblia diz. Um ser humano natural, um ser humano que não tem o Espírito de Deus, não vai conseguir interpretar algumas partes da Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós falamos mais cedo aqui da Trindade divina. Gente, um incrédulo, ele vai dar risada dessa doutrina, ele vai zoar dessa doutrina, né? E alguns outros temas que a gente tem na Escritura Sagrada, que pressupõem fé para a gente poder entender a Escritura Sagrada, interpretar a Escritura Sagrada. Então, coisas espirituais, diz Paulo, se discernem espiritualmente. É preciso a atuação do Espírito. E segundo cremos, todo cristão tem um Espírito vivendo dentro de si. Você acredita nisso ainda? Amém? Tem um Espírito vivendo aí? É isso, vai lendo Bíblia e comparando Bíblia com Bíblia, né? Isso é interessante, isso é importante, né? E confiando na iluminação do Espírito, que é o Espírito quem nos ilumina para entender a Bíblia Sagrada, tá? O Espírito inspirou os autores e ilumina o nosso entendimento para estudar a Bíblia Sagrada. Bom, interprete a experiência pessoal à luz da Escritura, e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Quem tem que julgar a tua experiência é a Bíblia. Você teve uma experiência, ela tem que ser julgada à luz da Escritura Sagrada. Você tem que interpretar a sua experiência à luz da Bíblia, e não a Bíblia à luz da sua experiência. Porque eu vivi isso, então tem que ser assim. Porque eu vivi, eu experimentei isso, então tem que ser assim. Então cuidado com isso, né? Cuidado, porque a Bíblia Sagrada está acima, a autoridade da Escritura Sagrada está acima da autoridade das nossas experiências, né? Das nossas experiências. Então, tem que tomar cuidado, principalmente nós que fazemos parte de uma denominação carismática, de uma denominação que está ligada ao pentecostalismo clássico, né? Que acredita que o Espírito Santo ele continua agindo com os carismas extraordinários, né? Então a gente não somente prega, mas experimenta a atuação do Espírito e do seu poder e dos seus dons, né? Então a gente acaba vivendo muitas experiências. A gente acaba vivendo, né? E no meio dessas experiências, tem muita gente também que é imatura na fé, de repente que ainda está crescendo na caminhada da fé. Tem muitas meninices, muitas experiências que de repente, passando pelo crivo da Escritura Sagrada, não daria para legitimar, né? Então, a experiência precisa sempre ser interpretada à luz da Escritura Sagrada. Sempre à luz da Escritura Sagrada, tá? Até estou me lembrando aqui, quando Paulo fala em Romanos 12, né? As pessoas que profetizam precisam profetizar de acordo com o padrão da fé. O que é o padrão da fé? Judas disse na sua carta, não Iscariotes, né? Judas disse na sua carta, lá no versículo 3, batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a fé ali é a fé no sentido objetivo, a doutrina cristã, a palavra de Deus, né, que foi entregue aos santos. Então quem profetiza, nós cremos na contemporaneidade do dom de profecia, mas quem profetiza precisa profetizar de acordo com o padrão da fé. A profecia está fora daquilo que a Escritura Sagrada diz, por mais glorioso que seja e tal, é um negócio que está fora da Bíblia, gente, esquece. A pessoa pode dizer, pode jurar de pé junto que ela está falando em nome de Deus. Se está fora do que a Escritura Sagrada diz, é óbvio que não é de Deus, não é uma profecia que vem do Espírito. O Espírito que inspirou a Bíblia Sagrada, o Espírito vai contradizer. E sempre, mesmo crendo na contemporaneidade da profecia, Escritura, profecia. Sempre a profecia está abaixo. Porque quem julga a profecia é a Escritura. Isso mostra que a Escritura está acima da profecia.
acima das declarações proféticas, né? Então, cuidemos dessa questão aqui ligada à experiência pessoal para não ignorarmos a autoridade da Bíblia. A história da igreja é importante, mas não decisiva na hora de interpretar a Bíblia Sagrada. Teologia é escrita a lápis. Nossas interpretações são nossos melhores esforços para entender o que o autor quis dizer. Mesmo assim, nós podemos errar. Mas tal coisa, quem disse foi o Lutero. Mas foi o Calvino que disse isso. Mas quem disse isso foi o João Augusto da Silveira. Para ficar mais perto da gente, né? Lutero e Calvino estavam longe, né? Agora vamos voltar aqui para o... Esse aí é menor, esse aí pode desconsiderar. Foi João Augusto da Silveira que disse isso, né? Ok, eles são homens falhos, eles podem errar também. Não é porque ele disse alguma coisa que necessariamente aquilo é uma verdade absoluta que ninguém pode questionar. Então é lógico que é importante conhecer. Eu falei mais cedo sobre a importância de conhecer o que foi dito na história a respeito de determinado tema, né? Mas a história da igreja não é decisiva, tá? Não é decisiva porque são seres humanos que estão interpretando a Bíblia, né? E que podem, em algum momento, se equivocar. Nós fizemos o lançamento na Junta Geral agora do Tesouros da Verdade, né? A nova roupagem, né? Nova edição desse curso bíblico que é utilizado pela igreja, né? Mas as primeiras versões do Tesouro da Verdade, elas tinham aquela doutrina do juízo investigativo, aquela doutrina do sétimo dia, do juízo investigativo, dos bodes, lá do Azazel, lá, aquele negócio. As primeiras edições, né, tinha isso, tinha esses estudos. E a nossa denominação também, lá quando iniciou, o nosso primeiro manual de doutrina, tinha a doutrina do santuário celestial, a doutrina de juízo investigativo, que é uma das maiores heresias que a igreja do sétimo dia defende. Um negócio assim, herege ao quadrado, ao triplo, né? Porque é muito herege esse negócio do juízo investigativo. Jesus, em 1844, saiu do santo para o santíssimo no céu, e a partir de então ele começou a fazer expiação pelos nossos pecados. Que história mais esquisita é essa, gente? Pelo amor de Deus. Sim, exatamente, por conta da previsão. A previsão era que Jesus voltaria. Ele não voltou, aí tiveram uma nova revelação, que na verdade eles não erraram a data, eles só erraram o evento. Não era a volta que ia acontecer nesse dia. Na verdade, o que iria acontecer era a mudança de Jesus no céu, do santo para o santíssimo, para começar a expiar os nossos pecados. Então, remendou, era melhor ter admitido o erro e seguir a vida, né? Uhum. Sim. Porque foi eles que tinham profetizado ou não? Não foi Ellen White, não. Não, eu falo foi o marido ou não? Miller. Foi o Miller. Foi o Miller, mas teve um outro cara, agora que me fugiu o nome aqui, que é o cara que era que foi o que cravou a data, né? Porque o Miller, ele falou que voltaria nessa data, nesse ano, né? Mas tinha lá isso, tinha assim ele não cravou o dia, né? Mas aí teve um outro cara, eu esqueci o nome dele aqui agora, gente, que esse cara, sim, ele cravou o dia, que seria 22 de outubro, né? E cravou exatamente o dia. Bom, nossa, essa aqui é legal. Deixa eu dizer um negócio para vocês agora. Se vocês esquecerem todas as regras que eu ensinei até agora, Deus vai pegar vocês. Vocês acharam que eu ia falar outra coisa, né? Não pode esquecer. Se esquecer, vocês estão enrolados com Deus. Porque agora vocês... Gente, conhecimento gera responsabilidade. Vocês vão ser julgados com maior rigor depois dessa palestra, viu? Mas estou brincando. Se vocês esquecerem tudo que eu falei até agora e lembrarem disso aqui, já vai ter sido uma bênção gigantesca. Lembrem dessa regra aqui, ó.
Os textos bíblicos têm somente um sentido. Eles podem ter várias implicações. Lembra lá a diferença entre implicação e significado? Mas eles só têm um significado. Nós não fomos chamados para descobrir novas coisas, mas para ensinar as velhas e maravilhosas verdades de forma nova, pois elas são sempre necessárias em nossa geração. Então, assim, o pastor pregou na igreja sobre Lucas 15. Mensagem maravilhosa, glória a Deus, né? Que mensagem extraordinária. Aí no culto seguinte, a diaconisa veio pregar, e pregou sobre Lucas 15, e falou um negócio completamente diferente do que o pastor falou no sábado passado. Glória a Deus, aleluia. Aí no outro sábado vem o presbítero pregar, e prega sobre Lucas 15 também, e ele prega um negócio completamente diferente do que o pastor e a diaconisa pregou. E aí a gente diz, glória a Deus, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Como a palavra de Deus se renova a cada manhã? Não, gente, a palavra de Deus não se renova a cada manhã. Se 3 pessoas pregaram sobre o mesmo texto, e cada uma apresentou um significado diferente para o texto, seguramente 2 delas erraram. Seguramente 2 delas falaram alguma besteira. O que se renova a cada manhã são as misericórdias de Deus. Ela tem que se renovar mesmo, porque a gente dá cada pisada de bola, né? Então tem que renovar as misericórdias a cada manhã. Mas assim, 3 pessoas pregaram o mesmo texto, e cada um apresentou um significado diferente. Não, tem alguma coisa errada. Ou 2 erraram, ou os 3 erraram. De repente pode ser os 3 erraram também, tá? O que é distinto é a aplicação. A implicação, a isso pode variar, mas agora o significado, o que o texto diz, o que o texto significa, o sentido dele é o mesmo. Não tem 2 sentidos, não tem 3 sentidos, 3, 4 significados. Tem um significado. De repente tem texto que a gente não vai saber o significado. Ele é tão difícil de entender. Por exemplo, os espíritos em prisão aqui. Não coloquei ele não. Os espíritos em prisão aqui. Tem umas 3 ou 4 interpretações para esse texto. E como é um texto difícil, é até complicado você cravar uma delas. Quem são esses espíritos em prisão aqui de 1 Pedro 3,19? Uma interpretação diz que esses espíritos em prisão são os demônios mesmo, que enganou o pessoal na época de Noé, e que aqui na cruz, Jesus, por meio da cruz, Jesus proclamou a vitória sobre eles, né? Então seriam os demônios. Alguns acham que esses espíritos em prisão são as almas dos crentes do Antigo Testamento, que viveram antes da cruz. Então as almas deles estavam aprisionadas no inferno, né, até o momento que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus foi lá no inferno para pregar para eles, para dar a chance deles se arrependerem, porque eles viveram antes da cruz. Então é uma outra ideia de espírito em prisão, né? Alguns acham que esses espíritos em prisão são os espíritos dos anjos que na época de Noé se deitaram com as mulheres, engravidaram as mulheres, e aí desse relacionamento entre anjo e ser humano nasceram gigantes, e esses anjos foram aprisionados. Alguns vão dizer, tem tanta interpretação, né? Alguns vão dizer que esses espíritos em prisão são os seres humanos da época de Noé. Os seres humanos, né, que estavam mortos em seus delitos e pecados. E como que Cristo pregou para eles? Cristo pregou a eles por meio de Noé. Enquanto Noé pregava, era como se Cristo estivesse pregando por meio de Noé para essas pessoas. 1 Pedro capítulo 1 fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Enquanto os profetas pregavam, era Cristo que pregava por meio dos profetas. Então essa ideia não é uma ideia ruim, de Cristo pregar por meio de Noé. De todas, eu penso que essa é a interpretação mais coerente para esse texto, tá? Mas não tira o mérito de pelo menos uma dessas outras 3 que eu apresentei. Tem umas aqui que é mais frágeis, né, a explicação. Mas pelo menos uma eu também não tiro o mérito. Só que assim, mesmo não tirando o mérito dessa outra aqui, né, e tendo 2, eu sei que o texto bíblico só tem um sentido. Quando Pedro escreveu, Pedro só está pensando em uma coisa. Então não pode significar os demônios,
e, ao mesmo tempo, os seres humanos da época de Noé. É um dos dois. Então, eu tenho que confessar, como intérprete, que esse é um texto difícil e que o meu melhor esforço para interpretar esse texto, eu cheguei a essa interpretação. Tem essa aqui também, ó, mas eu cheguei a essa. Eu entendo que é disso que o texto está dizendo. Eu não posso apresentar 2, 3, como se todas elas fossem verdadeiras e todas elas são válidas, né? Porque os textos têm um sentido, tá? Um sentido. Ok? Amém? Mas esse negócio de que a palavra se renova a cada manhã, isso é só lá também para o meu lado, né? Não vou nem citar o nome da cidade, porque vai também que alguém da minha cidade está ouvindo e mas é só para aquela banda de lá, né? Só para o estado de São Paulo, né? Que aqui não tem isso não, né? Quem ia falar ali no fundo, alguém falou assim, pastor, sim? Hã? Pastor Hermes? Por que você foi enganado? Pastor, é só uma consideração. Em tempos modernos, todas essas considerações são verdades. Ouviu? Em tempos modernos, todas essas considerações que eu fiz são verdades. São verdadeiras. Porque em tempos modernos, quem produz o significado do texto é o leitor do texto. Isso é um pensamento pós-moderno. Então, um texto tem tantos significados quanto leitores ele possuir. Se 10 pessoas lerem o mesmo texto e cada uma chegar a um significado diferente, os 10 significados estão ok, porque é a pessoa que diz o que o texto significa. Então, ok. Isso é pós-modernidade, né? Mas como a gente fica com a verdade da Bíblia, então para nós é só uma que está certa. Só uma que pode ser a verdadeira, né? Só uma que pode ser a correta. Interprete as palavras no sentido que tinham na época do autor, tá? Isso aqui é importante também. Eu coloquei como exemplo a palavra igreja. Quando a palavra igreja foi cunhada, eclesia, ela dizia respeito à convocação das pessoas para participarem de uma assembleia. Isso era eclesia. Eclesia era a convocação. O tempo foi passando e a palavra ganhou novos sentidos. E ela passou a significar a própria assembleia em si. A própria reunião de pessoas é a eclesia. No Novo Testamento, a palavra entrou com esse sentido aqui, ó. E aí nós temos vários exemplos de palavras na Bíblia que elas foram mudando de significado ao longo do tempo. Só que nós temos que tentar interpretar a Bíblia de acordo com o significado que ela tinha na época em que o texto foi escrito. Não pode ser um significado anterior e nem posterior, né? Igual a ideia do hiperetes também, né? Que é uma outra palavra lá que fala de quando Paulo fala que ele é ministro de Jesus, e ele usa a palavra hiperetes, que foi traduzida por ministro, e aí algumas pessoas pegam essa palavra, quando ela foi cunhada, ela dizia respeito ao remador subalterno. A pessoa que estava no último degrau do barco aqui, ó, e remava lá embaixo, sem aparecer e tal. Gente, quando foi criada a palavra, ela tinha esse sentido, mas quando Paulo falou sobre essa palavra, ela já tem um sentido de alguém que serve. Ela já é um sentido de ministro, né? Então, é importante tentar interpretar de acordo com o significado que a palavra tem na época do autor, tá? Interprete a palavra em relação à sua sentença e seu contexto. A passagem precisa estar em harmonia com o contexto. Quem é o ladrão em João 10:10? O ladrão ou mercenário vem só para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O mercenário de que Jesus está falando aqui é o diabo ou são os fariseus? Leiam essa passagem, vocês verão que não há nenhuma menção ao diabo nela. Jesus está falando com os fariseus. Os fariseus que expulsaram o menino que foi curado, o cego de nascença que foi curado. Ele foi expulso da sinagoga. Esses líderes, eles não estavam nem aí com as pessoas. As pessoas eram massa de manobra. Jesus está conversando com esses líderes que ele chamou de cego. E aí na sequência ele apresenta a analogia, dizendo que o pastor entra pela porta. O pastor entra pela porta. O pastor está preocupado com as ovelhas, mas o mercenário não. O mercenário pula. Ele não entra pela porta, né? O mercenário só quer o mal para as ovelhas.
E aí ele continua, pastor mercenário. E aí ele vai dizer que o mercenário só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e continua a metáfora. E depois o texto diz que os fariseus, ouvindo toda essa conversa de Jesus, ficaram muito bravos com ele, né? Muito bravos com ele, e diziam que ele era que não podia ser de Deus o que estava acontecendo ali. Enfim, aparentemente esse texto ele faz uma menção aos religiosos da época de Jesus. Ele está chamando os religiosos de mercenários, aqueles que não entram pela porta do aprisco, mas por outro lugar. Sim? Sabendo que o nosso adversário veio para matar, claro que você agora esclarece o contexto e a forma de usar a questão de matar, roubar e destruir. Se eu hoje posso evangelizar uma pessoa e falar assim, não, o nosso adversário, Satanás, ele só veio para matar, roubar e destruir. Acabar com a sua vida. É errado eu usar essa, não usando a passagem bíblica, mas as palavras. Sim. Biblicamente, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, o diabo tem como grande objetivo, o propósito dele, roubar, matar e destruir as pessoas? Tem ou não tem? Então não tem nenhum problema você fazer essa afirmação. O que eu estou dizendo é João 10,10, né? João 10,10 não está fazendo referência diretamente ao diabo. Ele está fazendo referência aos mercenários, que no caso ali é uma referência direta aos fariseus, né? Dos quais Jesus está conversando e chamando de cego, tá? Diretamente é isso, tá? Agora, indiretamente, alguém disse assim, mas Jesus falou que os fariseus têm por pai o diabo, então é o diabo mesmo aqui. Então é o diabo que está por trás dele, então está tudo certo. Então, assim, tranquilo dizer isso, né? O diabo, uma vez uma pessoa disse, pastor, o senhor está dando agora um de advogado do diabo? Não, eu não estou advogando, não, só estou dizendo que esse texto, diretamente aos fariseus, mas realmente a gente reconhece que o diabo faz isso também. Eu pedi 5 minutos para eu falar e provar para ele, biblicamente, que eles eram pastores, mas, porém, mentirosos e falsos. E Deus ia pedir conta deles. E aí eles saíram todos, um atrás do outro, e foram embora. Rapaz, você também foi. Apologética? Apolofaca. Apologética é a moda antiga, isso aí. Sim? Pastor, essa passagem mesmo de João 10, né? Sou da igreja de Itacambira, e a minha última mensagem mesmo, né, eu citei, né, esse João 10:10. E graças a Deus, né, isso é importante para nós, que o que estamos aprendendo aqui, amanhã talvez nós não vamos ter aquele mesmo pensamento, né? E na minha visão sobre este texto foi o que eu vim trazer, trabalhando assim, que assim como a palavra que diz assim, o ladrão não veio senão roubar. Jesus está falando isso, né? Eu trouxe a visão assim que nós hoje temos que ter um grande cuidado, porque se Jesus está dizendo aqui que o ladrão não veio senão, então está dizendo que o único objetivo dele, né? Aí eu trouxe para a igreja assim que a gente tem que estar realmente orando e vigiando, porque o inimigo ele está neste mundo. Aí eu até trouxe assim que ele não tem nenhuma outra preocupação, como nós, pai de família, nós temos a preocupação com nossos filhos, com uma esposa, com o trabalho. O inimigo não tem nada disso, não tem imposto para pagar, não tem nada disso. Essa foi uma visão mais ou menos assim, né? E realmente, se ele veio, se não para matar e roubar e destruir, e eu trouxe nessa visão, né? E assim, imaginando que aqui realmente esse texto estava falando do inimigo, né? E eu firmei que era o inimigo, né? Mas por trás, igual nós vemos entender que, mesmo que não é firmando diretamente o inimigo, mas quem está por trás realmente desse texto, dá para entender que também é o inimigo, né? Olha, por inferência, né, se você quiser fazer esse caminho, né? João 10:10 é uma referência aos fariseus, aos religiosos, que não estavam nem aí com as pessoas, né? Eram mercenários, né? Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome e tal. Jesus, se você der uma olhada, ele está continuando a conversa com os fariseus do capítulo 9. Né? Aí chega ali, são os religiosos que ele está falando. Mas se você quiser dizer assim, por inferência, quem está por trás de toda falsa religião? Quem está por trás de todo falso ensinador, né? É o próprio diabo que quer enganar as pessoas, dissuadir as pessoas. E aí, de repente, usar vocês têm por pai o diabo.
Enfim, eu acho que diretamente não é uma referência ao diabo, mas dá para colocar um pouquinho de culpa nele aqui por trás, né? Por trás. Entendeu? Tem gente que até muda, irmãos, não é nem o ladrão, já é o diabo, né? Vai ler João 10:10, é o diabo, né? Vem somente para roubar, matar e destruir. Nem fala ladrão, mas já fala logo, já coloca logo o diabo ali na história. Então, ó, isso aqui foi só um exemplo, tá? Mas leia a Bíblia, interprete a passagem em relação ao contexto, gente. Leia o contexto. As 3 regras mais importantes para interpretar a Bíblia é: leia o contexto em primeiro lugar, leia o contexto em segundo lugar e leia o contexto em terceiro lugar. Então é texto no contexto, tá? Desde que a Escritura se originou no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história. É importante conhecer um pouquinho de história também para poder interpretar a Bíblia. Por exemplo, quando Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, ele diz que o pessoal de Laodiceia, que eles não eram nem quentes, nem frios, mas eles eram mornos. E porque eram mornos, eles seriam vomitados, né? E aí muita gente usa isso aqui para falar sobre temperatura espiritual, né? Que o crente tem que ser quente, né? Tem que ser fogo puro, né? O problema, essa interpretação por si só já tem um problema, né? Porque Jesus também disse que não tem problema ser frio. Porque o problema da Laodiceia é que eles eram mornos, mas assim, tomara que vocês fossem ou quente ou frio, né? Então assim, se for para levar o pé da letra mesmo, então assim, quem é frio, tá tudo certo, tá? É amado por Jesus, né? Você pode ser frio, então tranquilo, né? Ou frio ou quente, né? Não pode ser morno. Mas é óbvio que não tem a ver com isso, né? Porque Jesus, em muitas das suas falas, Jesus fez falas contextuais. Ele fez falas de acordo com a história dos locais onde ele escreveu. Tem muita geografia de história na Bíblia, né? Então, Laodiceia é uma cidade que ficava entre 2 cidades, Colossos e Herápolis. Uma delas famosa por suas águas termais, águas quentes. Outra famosa também por suas águas termais geladas. Laodiceia ficava no meio. As águas que passavam por Laodiceia não eram nem quentes e nem frias. Eles canalizaram, né, fizeram alguns arquedutos para trazer água para a cidade, mas as águas que chegavam na cidade eram águas de péssima qualidade. Elas eram mornas, não dava para tomar in natura do jeito que chegava, porque dava ânsia de vômito quando você tomava a água que saía das torneiras da cidade. Dava ânsia de vômito essas águas. Então Jesus está falando exatamente sobre isso. Jesus está dizendo para os irmãos de Laodiceia: vocês me dão ânsia de vômito. Ele está pegando um detalhe geográfico para fazer uma aplicação para eles. Vocês são exatamente como as águas da cidade de vocês. Não é nem quente, nem fria. Não serve para nada. Só dá ânsia de vômito essa água, a água da cidade, né? Então é importante conhecer um pouquinho da história bíblica também. Embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o Velho como o Novo Testamento são partes essenciais e formam uma unidade inseparável. Então não desconsidere a questão da revelação progressiva na hora de interpretar a Bíblia Sagrada, tá? Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo mesmo, considerar isso aqui. Quando 2 doutrinas bíblicas parecem contraditórias, aceite ambas como bíblicas, crendo que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Nós cremos que a Bíblia não se contradiz. Então, se você está lendo a Bíblia e aparentemente você tem 2 textos ali que estão se chocando, tem 2 coisas que não estão batendo, num primeiro momento, aceite ambos como verdade, acreditando que em algum momento você vai conseguir conciliar isso aqui. Um bom exemplo do que eu estou dizendo aqui é a doutrina da Trindade. Ela parece contraditória, né? Você tem 3 pessoas, cada pessoa é Deus, mas só tem um Deus, né? Então, isso parece contraditório, porque o correto seria dizer que são 3 deuses, mas é um só. Só que a Bíblia diz isso, a Bíblia mostra isso, que cada pessoa é distinta, cada pessoa é Deus, mas só tem um Deus. Então eu acredito. Parece contraditório, mas eu acredito, porque a Bíblia afirma. As 2 afirmações são bíblicas, então eu fico com aquilo que a Bíblia diz. Eu acredito na Escritura Sagrada, tá? A Bíblia tem que ser interpretada em seu sentido literal. O texto normalmente significa o que está escrito. Gente,
pelo amor de Deus, deixa eu fazer um apelo para vocês aqui. Um apelo. Está filmando aqui? Um apelo. Um apelo para vocês, gente. Olha, diante dos anjos que estão nesse lugar nos assistindo. E principalmente diante de Deus. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Parem de pregar a Bíblia alegoricamente. Parem de pregar a Bíblia alegoricamente. Gente, nós temos uma praga nas nossas igrejas chamada alegoria. Uma praga. As pessoas leem a Bíblia Sagrada, em vez de interpretar aquilo que está dito ali, interpretar a Bíblia no seu sentido literal, a gente fica tentando descobrir significados ocultos, profundos por trás da Bíblia Sagrada, e fica dizendo que o texto significa algo que nunca foi pensado pelos autores, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O que é alegoria, pastor? Paulo, quando ele sofre aquele naufrágio, ele está naquela ilha lá, se aquecendo naquela fogueira. Quem lembra lá o que o texto de Atos diz? De repente, uma serpente, uma víbora, vem e pica o apóstolo Paulo na mão. Né? Aí eu vi uma pessoa pregando: irmãos, o que significa o fogo na Bíblia Sagrada? O que é que o fogo representa na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus? O fogo é uma referência ao Espírito Santo de Deus. O fogo é uma referência ao poder de Deus. Toda vez que o servo de Deus está aqui no fogo, que o servo de Deus está aqui buscando o poder de Deus, buscando se consagrar, buscando jejuar, jejuando aqui diante de Deus em oração, o que acontece? Vem Satanás para afastá-lo da presença de Deus. Porque na Bíblia Sagrada a serpente é uma referência a Satanás, a serpente é uma referência ao diabo. Então é isso que o diabo faz. O diabo quer nos afastar da presença de Deus, o diabo quer nos afastar de diante de Deus. Gente do céu, eu ouvi assim, eu falei: meu Deus do céu, esse irmão não falou isso não. Foi na nossa igreja, tá? Não estou falando de pregador de YouTube não, estou falando de pregador da Gloriosa. Gente, isso é uma alegoria, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Isso é interpretar o texto alegoricamente. Quando Maria e José foram a Jerusalém, e aí eles levaram o menino Jesus, tinha 12 anos, e aí o texto diz que eles estão voltando embora para casa, na comitiva, né, que foi de Nazaré para Jerusalém participar da festa. Eles estão voltando para casa, e aí o que eles se dão conta? Esqueci Jesus. E aí, um dia depois, eles se dão conta que eles esqueceram Jesus. Eu acho que Jesus era uma criança muito calminha. Porque se fossem as minhas filhas, eu não demoraria um dia para notar a falta delas, não. Eu notaria antes. Um dia depois, perdemos Jesus. E aí, foram encontrá-lo 3 dias depois, né, lá no templo, conversando com os doutores. Né? Aí a pessoa foi pregar e disse assim, pregação da pessoa: irmãos, o que esse texto ensina para a gente? Esse texto ensina para a gente que tem muita gente que é igual a Maria e José, vão para a igreja, e quando estão na igreja, Jesus está com eles. Quando está na igreja, serve Jesus. Quando está na igreja, lembra de Jesus. Mas aí vai embora para casa e deixa Jesus na igreja. No trabalho, no dia a dia, esquece de Jesus, vive como se Jesus não existisse. Jesus ficou lá na igreja. Tem muita gente que faz isso, deixa Jesus na igreja. Gente, esses são alguns exemplos. Por favor, levantem uma bandeira contra a alegoria, gente. Levantem uma bandeira contra a alegoria. Vamos interpretar a Bíblia Sagrada de maneira séria, literal. Significa o que está dito, gente. Olha o contexto, estuda um pouquinho de história e diga o que está escrito ali na Escritura Sagrada. A gente não tem que ficar inventando a roda, gente. Deus não tem compromisso com a nossa palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. A nossa tarefa quanto mais a gente puder fazer isso, né, no que tiver ao nosso alcance, é simplesmente ler a Bíblia para o povo. Lê a Bíblia. Tem uma outra partezinha que precisa dar uma explicação, explica, deixa claro, mas lê a Bíblia para o povo. E deixa a palavra de Deus fazer efeito. Deixa a Escritura fazer efeito. Lembra do Lutero? Lutero falou, alguém perguntou para o Lutero, como você conseguiu todo esse sucesso? Como você conseguiu
É liderar esse movimento de reforma? O que você fez? Qual o segredo? Ele respondeu: eu não fiz nada. O evangelho era como um leão enjaulado. Eu só abri a jaula. E o leão fez o serviço. É isso, a gente só prega o evangelho. Só prega, irmãos, confiando na palavra. Às vezes, gente, eu tenho a impressão que a gente não acredita na Bíblia. Vocês me desculpem, mas eu tenho essa impressão às vezes. Nós não acreditamos na Bíblia. A gente usa um monte de subterfúgio. Gente, nós não acreditamos no que a Bíblia Sagrada diz. Não acreditamos. A gente fala de tudo, mas não fala do Evangelho de Jesus. Inventa um monte de coisa, floreia, e não fala do Evangelho. Porque talvez, no fundo, a gente acha que o Evangelho não faz efeito. Que Deus precisa da nossa oratória, Deus precisa da nossa habilidade. Né? A gente não confia naquilo que a Bíblia diz. Então, interprete a Bíblia no seu sentido literal. Na Bíblia tem alegoria? Tem, mas quando tiver alegoria, aí beleza, aí já é uma alegoria da própria Bíblia. O problema é que a gente fica tentando alegorizar onde não tem alegoria. Né? Isso é o grande problema. Tá? Interprete de acordo com o gênero literário. Você vai ter que ler uma narrativa como narrativa, profecia como profecia, parábola como parábola, carta como carta. Interprete os gêneros de acordo com as regras para interpretar aquele gênero. Uma parábola, por exemplo, é escrita para revelar uma verdade. É uma história que revela uma verdade, tem uma máxima por trás da parábola. Aí tem gente que pega e alegoriza a parábola. A pessoa tem a capacidade de alegorizar a parábola. Né? E aí dá um monte de significados que não existem na parábola. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Para não alegorizar parábola. Tá? O que eu fiz aqui, gente? Uma parábola deve ser lida de forma diferente do trecho de uma carta. Esse, por sua vez, diferente da profecia. O salmo, diferente do provérbio. Enfim, esse livro aqui é um livro legal. Ó. Guia básico para a interpretação da Bíblia. Esse livro aqui do Robert Stein, ele vai explicar as regras de interpretação de acordo com cada gênero literário. É muito bacana esse livro aqui. Vale a pena ter esse livro aqui, tá? Eu lembrei de uma parábola aqui agora, uma parábola que Jesus, na hora de interpretar, ele apresentou os elementos para dar o significado da parábola. Eu estou com o meu tempo ainda. Tá? 13? Rapaz. Vamos lá. A parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, vamos dar uma olhada nessa parábola. Só para eu recordar os elementos da parábola aqui. Em Marcos falam para a gente dessa parábola. Não, é Mateus capítulo 13. Aqui. Mateus capítulo 13. Jesus apresentou outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita direi aos que fazem a colheita: juntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Bom, nessa parábola, quem é esse que semeia a boa semente? Quem é a pessoa que semeia a boa semente? E o que é a boa semente? Quem semeia a boa semente e o que é a boa semente? A palavra de Deus, ela é representada por uma semente na parábola do semeador. Na parábola do semeador, aí tem um semeador que saiu a semear e ele vai lançando a semente. Então, na parábola do joio e do trigo, o semeador é o filho do homem. E a boa semente são os filhos do reino. Você é um filho do reino? Amém? Filhos do reino. E o joio? Os filhos do antirreino.
os filhos do maligno. Joio são os filhos do maligno. E o campo? Porque no campo tem filhos do reino e filhos do maligno. O que é o campo? O campo é o mundo. No mundo vão conviver juntos filhos do reino e filhos do maligno. Quem semeou o joio? Quem semeou aqui os filhos do maligno? Quem é esse aqui, esse inimigo que semeia o joio? É o diabo. Lúcifer não, gente. Senhor, tem misericórdia. É o diabo, tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na parábola, a boa semente é semeada. E aí o texto diz assim, que enquanto os homens dormiam, o filho do homem é quem semeia. Enquanto eles dormem, é que o diabo vem e semeia o joio. O que significa o sono dos semeadores? O que significa o sono do semeador? Tem uma vez. Vamos lá. Isso, o semeador é Cristo. Deu para entender. Enquanto o semeador dorme, seria esse tempo entre... Isso, esse tempo que ele está aguardando para voltar. Olha aí, a grande tribulação. É isso aí. Gente, essa parábola especificamente é uma parábola que Jesus explica o significado na sequência. E eu acho que essa explicação de Jesus para o significado dessa parábola dá uma dica para a gente de como interpretar a parábola. Jesus colocou vários elementos na parábola, mas na hora de explicar, ele não deu significado para todos os elementos, porque numa parábola, esses detalhes, às vezes, eles são periféricos, eles não têm significado nenhum, porque parábola tem uma verdade principal. Então, na hora que ele foi interpretar a parábola, Jesus não deu nenhum significado para o sono do semeador. Eu já vi gente interpretar essa parábola e fazer toda uma construção em cima do sono do semeador. Mas o próprio Jesus, quando foi interpretar, quando os discípulos falaram, Senhor, o que significa aquela parábola? Aí ele pegou e foi dizer o significado. Ele não deu significado para o fato dos homens que semearam estarem dormindo. Isso mostra para a gente que nem todos os detalhes de uma parábola têm significado, nem todos eles têm que ser interpretados. Porque o que você está atrás quando você está interpretando uma parábola é qual a verdade central dessa parábola? É qual a verdade principal dessa parábola? A verdade principal dessa parábola, penso eu, é que filhos do reino e filhos do maligno vão conviver aqui nesse mundo até o dia do regresso de Jesus, não tem para onde correr. Nós teremos que conviver, né, com os filhos do maligno, com esse sistema mundano coordenado pelo diabo até o dia da volta de Jesus. Pronto, essa é a verdade principal dessa parábola, né? Então a gente não precisa ficar tentando achar significado em todos os detalhes da parábola, tá bom? Você estava falando da parábola, né? Está ficando difícil pregar, viu, pastor? Não me põe no boletim mais não. Eu já ouvi a parábola do filho pródigo, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para o filho que saiu, né, e que Jesus fala do filho que sai, do pródigo, quanto o filho que fica e está perdido na casa do pai. Então, essa daí eu posso usar nesses dois sentidos, ou o sentido dela é só do filho que saiu e que o pai está esperando o retorno? Então, como eu disse, quando a gente vai interpretar parábola, a gente precisa tentar entender qual é a mensagem principal da parábola e tomar cuidado para a gente não se perder nos detalhes, da parábola. Essa parábola especificamente,
pouca gente faz isso quando vai interpretar essa parábola. Pouca gente faz isso. Mas se você der uma olhada em Lucas 15, do 1 até o 3, o texto diz o seguinte, que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores. Ele está comendo com gente marginalizada, com gente que é reconhecida como pecadora, com gente que ninguém quer se atrever a comer com eles e ser mal falado. Aí aparece os fariseus com o dedo em riste dizendo: ele come com os publicanos e pecadores, ele come com gente, um pecador. E aí o texto diz assim: então contou-lhes esta parábola. As 3 parábolas que vêm na sequência são parábolas que aparecem como uma resposta de Jesus à acusação que os fariseus estão fazendo a ele, de que ele come com pecadores e publicanos. É como se ele dissesse assim, eu cansei de dar resposta, então deixa eu contar 3 histórias para ver se desenhando vocês entendem. E aí são 3 histórias que nas 3 ele reforça a mesmíssima coisa. Jesus reforça qual foi a sua missão, por que ele veio a essa terra. Por que ele veio a essa terra? Então, nas 3 parábolas, nós temos um personagem principal que perde alguma coisa e que vai em busca do que se perdeu, e quando se perde e quando encontra faz festa. Não é isso que está nas 4? A mesma coisa nas 4? Pastor que a ovelha aí encontra, faz festa. A mulher perdeu a moeda, encontra, faz festa. O pai que tem 2 filhos, um pede para ir embora, e aí depois ele retorna, o pai está ali esperando, corre ao seu encontro, faz festa. As 3 parábolas, o personagem principal das 3 parábolas, quem é? Jesus é o personagem principal das 3. E as 3 ensinam isso. Jesus veio com uma missão aqui a essa terra, a missão de buscar o perdido. Buscar o perdido. Mas aí é lógico, na última, ele foi contando 3. O natural seria ele terminar na festa na última. Não seria? Porque nas 3 foi isso. É um personagem principal, perdeu alguém, fez uma festa. Acabou a história. Mas na última, aí ele colocou uma cena a mais. Ele colocou uma cena a mais na última. Então, aí, nesse caso, essa cena a mais pode ser quando você vai anunciar a verdade principal da parábola, pode ser que tenha um detalhe a mais de fato. Porque tem uma cena a mais aqui nessa parábola, tá? E para mim, quem é que entra na cena? Quem é que está na cena a mais aqui? Lembrando, o personagem principal é Jesus. Ele veio buscar o perdido. E agora ele está comendo com o perdido. Ele está celebrando com o perdido. E aí agora aparece alguém do lado de fora dizendo assim: ele come com publicanos e pecadores. Aparece alguém do lado de fora: espera aí, eu sempre te obedeci, eu fiz tudo, e agora você faz festa com ele? Quem Jesus coloca na história? Gente, Jesus coloca os fariseus na história, gente. Ele é mestre. Jesus é mestre. Jesus colocou o sistema religioso adoentado, apodrecido, que era o sistema farisaico, o sistema religioso da época dele. Esses religiosos que não estavam nem aí com as pessoas, só sabiam levantar o dedo para acusar e se achavam o máximo. Eu sempre te obedeci em tudo. Então, eu penso que o resumo da história é: Jesus está querendo mostrar para eles: a minha missão é salvar os pecadores. Vocês não entenderam isso. Infelizmente, vocês não entenderam isso, vocês só sabem acusar. Vocês deveriam mudar de postura. Então, nesse caso, tem sim um adendo a mais aqui. Mas veja, a nossa preocupação, gente, é a verdade central. Quantos detalhes eu fiquei mencionando para vocês das parábolas aqui? Pouquíssimos, porque a gente está em busca da verdade central das parábolas. Cuidado para não se perder nos detalhes. Às vezes, no detalhe, a gente perde a verdade central da parábola. A gente perde a verdade. Quantas vezes eu ouvi o pessoal pregar que negócio do filho pródigo, que é o irmão que era da igreja e congregava, e aí ele se desviou, aí saiu da igreja, e aí agora ele está voltando para a igreja. Gente, não tem nada, nenhuma insinuação nessa parábola que está falando de alguém que era da igreja, e aí que de repente se desviou, e agora está voltando para a igreja de novo. Né? E que esse outro aqui é alguém que estava sempre na igreja, e primeiro que nem tinha igreja nessa época ainda, né? Igreja como comunidade e tal, você não tinha ainda
nesse período, né? Então, a gente acaba perdendo a verdade principal da parábola, né, quando a gente fica muito ali tentando achar significado para cada detalhe. Minha esposa está perguntando aqui se as pessoas for pregar. Você podia ter falado igual o programa de auditório. Tem um amigo meu Isso. que ele me mandou um WhatsApp aqui e ele... E se usar essas 3 parábolas aí, no final, colocar como personagem central aí as festas, né? Que todas elas falavam no final, festa. Uhum. E aí, se for pregar e a pessoa trazer como personagem central aí as festas, tá errado, né? Tá errado. O personagem principal é o pastor, a mulher e o pai, né? E o pai. Gente, deixa eu terminar aqui que eu tenho alguns segundos. Leve em conta sempre o propósito pretendido pelo autor, tá? Um texto não significa o que o autor não quis que ele significasse. Então, nosso trabalho é tentar achar o propósito. Faça uma distinção entre texto descritivo e texto prescritivo, tá? Descritivo simplesmente está descrevendo um acontecimento. E prescritivo é o que tem regra. Por exemplo, quando os apóstolos da igreja escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar do atendimento às viúvas, lá em Atos 6, por conta de uma necessidade que surgiu. Isso é um texto descritivo, não é uma prescrição. Esse texto não está ensinando que toda vez que a igreja tiver um problema, ela precisa escolher 7 homens para resolver o problema. Porque interpretar o texto de maneira prescritiva é assim, mas ali não tem uma prescrição. Ali é um texto descritivo, só está contando uma história. Então a gente tenta encontrar princípios por trás desses textos descritivos, tá? E não mandamentos, tá bom? Pergunte sempre qual é o significado mais simples, mais claro e mais singelo. A Bíblia é um livro que pode ser entendido por todo cristão, do erudito ao semi-analfabeto. Isso não significa que todo conteúdo é fácil de entender, mas como eu disse, é um livro claro. Então pergunte qual é o significado mais simples, tá? Geralmente não é o significado oculto, o significado do texto. Geralmente não é o oculto. Então cuidado para vocês não abraçarem o significado oculto, né? Na apostila de vocês aí, tem uma tabelinha que eu não entrei aqui, mas que mostra a escola, né? Que era a escola de Alexandria. A escola que defendia que a Bíblia é um livro extraordinário demais para significar só o que está escrito. Tem que ter alguma coisa mais profunda por trás. E aí, nesse negócio de tem que ter uma coisa mais profunda, é que o pessoal dá uma derrapada, né? Então, cuidado, gente. Criou um monte de coisa, porque tem um negócio mais profundo aqui por trás, né? Que a gente tem que descobrir. Não significa só o que está aqui, ó. Tem um negócio mais profundo por trás. Então, cuidado, gente. Cuidado. Leia, releia, leia de novo, observe e aí interprete. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude nessa tarefa de interpretar a Bíblia Sagrada, gente. Deus abençoe vocês.